Aê, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Tio Louco Marcelos, Vida de Youtuber, contando a minha história de vida nos games. Se eu não me engano, essa oitava parte aí. E vamos continuar a história aqui sem mais delongas. Eu sei que esse vídeo estava sendo aguardado pela galera. Essa semana vai ter vídeo dia sim, dia não, intercalado com vlogs sobre games e outros assuntos aqui no canal. Então vamos lá. Eu parei a história contando que eu estava fazendo vários trabalhos freelance com o Roberto, no escritório do Roberto e do Hawkins, que é aquele amigo meu que trabalhava com assistência técnica. Era uma época que eu fazia muito freelance mesmo, praticamente só fazia freelance. E era uma época muito legal. Para vocês terem uma ideia, naquela época aconteceram várias coisas assim, não tinha internet. Não tinha internet. O que a gente fazia? A gente fazia um encontro de usuários do Commodore Amiga na Paulista, no restaurante da Avenida Paulista. E nós nos encontrávamos lá toda quarta-feira, se eu não me engano era 7 ou 8 da noite. E lá a gente falava sobre o Commodore Amiga, trocava programas, falava de programa de computação gráfica. Muitos estavam começando a estudar computação gráfica como eu na época. Eu já tinha um bom know-how sobre isso, porque eu já tinha passado pela Multisoft, tinha aprendido muito. E aí depois eu comecei a trabalhar como freelance. E olha o que era a falta da internet, né? A gente se encontrava fisicamente no restaurante da Avenida Paulista. O encontro de usuários de Amiga. Ia eu, o Roberto, o Hawkins, ia amigos meus, o Rambert, o Marcelo Amaral, ia o Pedro Jafé, ia muita gente, muito amigo meu. Fiz muita amizade naquela época com esse pessoal e a gente levava os disquetes com os jogos e programas do Commodore Amiga para trocar lá. E a gente trocava informação. Não tinha internet, era físico. E isso evoluiu. A gente começou a fazer esse encontro no salão de festas dos prédios, de quem tinha um salão de festa no prédio, para a gente poder ligar os computadores em rede e fazer as conhecidas LAN parties. Se vocês não ouviram falar em LAN party, é isso. É a festa de LAN, de rede, que não tinha internet na época. A gente ligava computadores em rede, os Commodores Amiga, e jogava em rede. E era muito divertido. A gente tirava versos e depois aquilo evoluiu para PC também. Mas a gente começou com Commodore Amiga e era muito legal essas LAN parties. Eu jogava muito com meus amigos nessas LAN parties, me divertia bastante. Foi minha primeira experiência assim de jogo multiplayer online, né? Mas antes de ter LAN house, numa LAN party, né? Daí foi a época que começou a aparecer as LAN houses e tal, porque a internet depois de um tempo começou. Mas antes a gente já fazia essas LAN parties antes da internet. Olha que louco. Você vê como a coisa evolui, né? Como é um movimento natural das coisas acontecerem. E a gente se divertia. E fiz muita amizade, era muito legal. Tinha uns amigos assim que eram uns figuras. Tinha um que era magrinho, usava um óculos redondo, a gente apelidou de Gandhi. Era muito magro, óculos redondinho. Tinha um amigo nosso que era judeu, tradicional assim, a apelida dele era Jods. Era Jods. O Nelson, que era gago, coitado, o cara a gente apelidou de Nelson Remix. Ou Nenelson, mas era Nelson Remix. Sacanagem. O Marcelo Amaral era o mais figura de todos. O Marcelo Amaral era um cara... Hoje em dia ele é locutor de rádio, já me encontrou aí no Facebook. Ele era uma figura total, muito figura. Aí a galera tinha um lema com o Marcelo Amaral. O pessoal falava assim: gente também dá pau, conheça Marcelo Amaral. E esse cara, pra vocês terem ideia, ele saía de casa... ele não saía de casa sem um guarda-chuva e um guia de São Paulo, para ele poder andar pela cidade. E ele vendia joguinhos de Commodore Amiga e trabalhava com isso. Hoje em dia ele é locutor de rádio, ele tem uma voz boa. Você tem ideia? Ele foi no Silvio Santos cantar Menina Veneno no show de calouros. E ele tinha uma boa pinta, né? Quando ele foi lá, ele mostrava esse vídeo pra todo mundo. O Silvio Santos, ele achou ele pintoso, né? Pintoso e tal. E aí falou assim: pô, mas você tem uma boa aparência, tem uma boa voz, você já pensou em trabalhar como apresentador? O Silvio Santos viu um potencial ali. Aí falou: não, Silvio, seria bom, legal. Não, então lê esse cartão aqui. Aí o Silvio Santos deu um cartão pra ele. Isso no show de calouros, antes dele cantar. E aí ele leu o cartão, era um teste, né, que o Silvio Santos estava fazendo ao vivo ali.
Ele leu o cartão e no final ele imitou o Silvio Santos. Ele, não sei o que, não sei o que lá, ai. Aí o Silvio Santos já percebeu que ele não batia bem. E falou, não, mas você veio aqui pra cantar, canta aí, canta aí. E ele cantou Menina Veneno, assim, meio mal. Mas ele mostrava essa fita pra todo mundo. Marcelo Amaral cantando Menina Veneno. E o apelido do Marcelo Amaral era Gente Também Dá Pau. Conheça Marcelo Amaral. Por causa desse jeitão dele. Uma vez a gente estava lá no apartamento do Hawkins e do Bola, do Roberto, que o apelido era Bola. O Roberto era meio gordinho, então o apelido dele era Bola. O pessoal apelidava. O Marcelo era a cara do Stephen Hawking, aquele cientista que tem problema. Ele normal parecia o cientista, idêntico. Aí a gente apelidou de Hawkins. Aí... na década de 90 teve um terremoto na América Latina que foi sentido em São Paulo. E o apartamento do Roberto era muito alto. E quanto mais prédio alto, mais você sente. E o pessoal tava lá e sentiu o prédio tremer. Sentiu, entendeu? Um pouco. Aí o Hawking, o que tá acontecendo, né? Isso aqui, eu acho que é um terremoto. O Marcelo Amaral, quando se tocou que era um terremoto, vamos todos morrer! E saiu, pegou o guarda-chuva, o guia dele saiu correndo pela escada, descendo a escada que nem maluco do prédio. Foram pegar ele lá embaixo. Vamos todos morrer. E a gente ficava falando disso anos depois. Essas histórias do Marcelo Amaral. Marcelo Amaral era o mais figura de todos. Uma vez ele veio aqui em casa trocar programa de amiga. E eu sei montar o cubo mágico, o cubo de... Cadê meu cubo mágico? É aquele cubo de Rubik, né? Deve estar por aí. Eu sei montar o cubo mágico. Inteiro, eu sei montar. Um dia até faço um vídeo montando aí pra vocês verem. Enfim, aí tá, eu sempre tenho um cubo mágico assim, não sei onde tá ele agora. Enfim, deve ter caído em algum lugar. Normalmente fica por aqui. Mas enfim. Aí eu tava copiando o jogo de amiga com ele, trocando o jogo. E aí tinha um cubo mágico que não tava montado, tava ali, né? Aí ele conversando comigo, ele ficou meia hora lá, mas meia hora, montou uma face do cubo. E aí ele, o que ele fez? Ele chegou assim, não, porque não sei o que é lá e tal, e pá, botou o cubo em cima do computador, mas bateu forte assim, pra me chamar a atenção, com a face que ele montou virada pra mim, pra me dizer assim, olha, eu montei essa face do cubo. Aí eu olhei aquilo, né? O cara querendo tirar onda montou a face do cubo mágico. E eu, não, mas esse programa, esse joguinho, eu ignorei, fingi que não vi. Aí eu peguei o cubo e eu sei montar o cubo quase sem olhar pra ele. Eu olhava pro Marcelo Amaral, olhava de vez em quando pro cubo, porque esse jogo é legal, não sei o que, papapá. E eu monto assim uns 3 minutos. Aí eu terminei de montar o cubo inteiro, olhando pra ele, quase sem olhar pro cubo. Ele nem percebeu que eu tava montando o cubo. Falei, pois é, então esse jogo é bem legal. Eu, pá! Aí eu bati com a mesma força o cubo, mas o cubo todo montado, né? Ele achou que tá tirando onda montando uma face. Aí esse cara olhou assim, ele começou a rir. Ele não acreditou. Ele começou a rir, eu ri junto, né? São as coisas assim que acontecem com amigos, né? Que você lembra assim o resto da vida. Eram figura. Aí eu lembro que num dia chegou um casal de amigo meu aqui em casa. E aí ele tava indo embora. E aí eu atendi o telefone, era o Edson e a Renata, um casal de amigo meu. E tinha uma filhinha chamada Laura. Deve estar grande hoje em dia. Aí, não, pode subir e tal. Aí o Marcelo Amaral desceu. Aí eles se encontraram, eles não conheciam o Marcelo Amaral. Mas o Marcelo Amaral passou por ele. Você é o Edson Renata? O Marcelo falou de você. E aí começou a falar umas coisas meio estranhas. Aí eu só sei que a Renata subiu e falou assim, aquele seu amigo, é seu amigo aquele cara, aquele Marcelo? É, meu amigo. Ele é meio esquisito, né? Eu comecei a rir. É o jeitão dele. Ai, caraca. Acho que o Marcelo Amaral um dia vai ver esse vídeo aqui. Desculpa, Marcelo, eu contei todos os seus segredos aqui. Você fez muita gente se divertir. Aí tinha um amigo nosso chamado Humbert. E na época, o Humbert, ele nesses encontros, ele vendia joguinho de Amiga também, de Commodore Amiga. Que nem eu me vendia na década de 80 no Mr. Chip, que eu contei essa história já, o Humbert vendia joguinho de Amiga. Depois montou um escritório, o escritório dele cresceu, ele começou a vender equipamentos e computadores para edição de vídeo e produtoras de vídeo. O cara ganhou muita grana. O cara tinha um talento, fez administração, se formou em administração de empresa e cresceu ali e fez muita grana. O cara, como comerciante e administrador, tinha um puta talento. E ele começou vendendo joguinho de Amiga ali com a gente. O Humbert.
E uma época, nessa época, eu já estava com a Regina. Regina foi uma mulher que eu vivi 7 anos. 7 anos com ela. E a Regina era uma figura também. Ela trocava os nomes todos. E ela chamava o Humbert, de vez em quando ela falava, aquele seu amigo hamster? Não, não, Regina, é Humbert. E ela falava sem maldade. A Regina foi uma das pessoas mais boníssimas, mais sem maldade que eu conheci na minha vida. Foi por isso que eu acabei, acho que, ficando com ela 7 anos. Uma pessoa muito boa de coração, muito boa mesmo. Um abraço aí. Hoje em dia acho que tá casada de novo. Casou com um cara chamado Marcelo também. É o destino. Mas eu vivi 7 anos com ela e pessoa muito boa. E ela falava isso na inocência. Não é que um dia tava todo mundo assim, reunido, a galera e tal, e tava o Humbert lá. E ela vira pro Humbert e fala, não, pois é, né, hamster? Porque aí o Humbert olhou assim pra cara dela. Eu olhei assim, eu comecei a rir, não aguentei. Todo mundo caiu na risada. Nossa, o Humbert, o hamster, um dia fez aniversário, o Marcelo Amaral foi. O que o Marcelo Amaral fez na festa de aniversário do Humbert? Tirou a camisa no meio da pista, foi numa boate. Tirou a camisa, começou a dançar e a pagar flexão. No meio da pista de dança, no meio de todo mundo pagar flexão. Você tem ideia? Eu tô começando só a dizer algumas coisas que, assim, inusitadas que o Marcelo Amaral fazia. Era um figura. E foi uma época, assim, muito boa. Depois a gente começou mexendo em PC. Eu lembro que eu estava no escritório do Roberto, a gente estava no Commodore Amiga acessando a internet da faculdade da USP via FTP, porque naquela época no Brasil só faculdades tinham praticamente internet e grandes empresas. A internet no Brasil estava começando. E a gente acessava a faculdade por comando de FTP. E a gente lá no Commodore Amiga, arrumou um aplicativo para abrir páginas de internet. Olha, vamos abrir página. Nossa, aparece imagem na página da internet. E a gente ficava procurando quais eram as páginas brasileiras que já existiam e tinham imagens. Aí era banco, era em universidade, era só coisa assim. Você tem ideia, foi assim que foi meu primeiro contato na internet. Por FTP e procurando páginas que tinham alguma imagem no browser. Olha isso. Entendeu? Eu nem imaginava que a internet ia se tornar o que se tornou hoje, né? Se eu soubesse naquela época, hoje eu tava rico, né? Porque eu teria todas as ideias que o pessoal teve com a internet hoje em dia. Eu estaria no início da internet criando, né? As coisas que eu já sabia que ia fazer sucesso na internet. Enfim, as redes sociais, os sites, enfim. Mas foi assim que eu comecei na internet, com esse pessoal. E foi uma época, assim, muito legal. Tem várias e várias histórias. Nós jogamos vários e vários jogos. Aí comecei a jogar mais PC também. Meu primeiro PC foi um Pentium 100, com 16 megas de RAM, rodando Windows 95. Foi meu primeiro PC. Até então eu só usava Commodore Amiga. E aí os programas de computação gráfica começaram a sair também para o PC, quando já estava no Windows 95. E foi aí que eu migrei. Já mexi um pouco no trabalho, no escritório lá do Roberto e tal, mas aí eu comprei um PC para fazer a campanha política de um prefeito de Uberlândia, do candidato do PSDB, não lembro o nome. E foi lá que eu conheci um trabalho. Aí eu vou entrar em coisas de espiritualidade e religião que eu não quero entrar nessa série, eu quero só tratar de profissional e jogo. Mas foi um momento importante quando eu fui a Uberlândia conhecer esse trabalho espiritual que realmente trouxe bastante coisa boa na minha vida. Talvez um dia, não sei, eu tô excluindo a parte religiosa e amorosa dessa série sobre a minha vida, das minhas relações. Eu contei alguma coisa de relação pessoal porque era importante. Por que eu fui pro Paraguai, eu acabei perdendo uma pessoa, fiquei mal, fui pro Paraguai, já contei isso na série. E a parte religiosa, mas não sei se é legal eu contar a minha jornada espiritual da minha vida, que é bastante rica também. Eu tive bastantes experiências espirituais e religiosas da minha vida que me agregaram muito em mim como pessoa, e que eu sou muito agradecido a Deus por isso. Respeito muito quem é ateu. Eu acho que ninguém tem que encher o saco dos ateus por não acreditarem em nada, eles estão no direito deles, como eles também não têm que encher o saco dos religiosos por terem sua fé.
Eu acho que todo mundo tem que se respeitar. Mas eu tenho a minha fé. Tenho a minha fé e tenho uma jornada rica. Vocês gostariam de um dia eu fazer uma série só contando essa parte espiritual religiosa da minha vida? Daria uma série menor, mas bastante rica, não sei. Mas foi em Uberlândia lá, naquela campanha, que eu fui fazer. E aí eu lembro que eu tinha um Pentium 100 com 16 megas de RAM. E aí eu fiz um upgrade para 32 megas de RAM. 32, não era nem giga, era mega mesmo. No Pentium 100, no Windows 95, 32 megas para poder fazer a computação gráfica da campanha política do candidato do PSDB lá em Uberlândia. E, nossa, foi uma época assim muito boa mesmo. Depois, eu voltei um pouco no tempo para contar algumas coisas, porque eu terminei o vídeo passado contando a história que eu fiz aquele vídeo, aquela animação para Natura, contratado por uma produtora de computação gráfica que era o Marquinhos e o Flávio, que depois eles quiseram me contratar e que eu ia continuar a partir daí. Mas eu lembrei de fatos daquela época que aconteceram antes, que eu acho que não deveriam faltar nesse vídeo aqui, que são histórias engraçadas que eu contei aqui nesse vídeo para vocês. Então, essa parte que eu fui trabalhar com o Marquinhos e o Flávio na produtora e continuando essa história, eu continuo no vídeo que vem. Eu espero que vocês tenham gostado aqui de mais um Vida de Youtuber, aqui no canal do Tio Louco Marcelo, contando a minha história de vida nos games, minhas experiências, minhas primeiras experiências com a internet, com os computadores, com as plataformas, com os games. Espero que vocês estejam gostando. Deixem comentários do que vocês estão achando, deixem aí, deixem perguntas se quiserem, assine o canal se não for inscrito e muito grato pela audiência. Tio Louco Marcelo agradecendo e se despedindo. Beijão a todos e que a força esteja com vocês. Valeu!